Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei apresentado em Brasília que estabelece mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Elas alteram o tratamento dispensado aos adolescentes que cometem atos infracionais. Meus convidados também vão ouvir e comentar entrevistas de adolescentes do Degase que falam sobre a proposta de redução da maioridade penal. Fique com a gente. Está no ar o Educação. Os meus convidados são o desembargador do Tribunal de Justiça, Ciro Darlan, e a deputada Tia Ju. Muito bem-vindos ao programa, um prazer recebê-los aqui. Oi, Dani. Prazer é todo meu. Opa! Eu vou começar o programa pedindo que os senhores comentem um vídeo que eu gravei. Eu gravei uma entrevista com adolescentes do Degase e perguntei a opinião deles sobre a proposta de redução da maioridade penal. Vamos acompanhar. Você acha que a aprovação da redução da maioridade penal vai fazer com que o menor pense duas vezes antes de cometer um crime? Não vai adiantar nada porque vai continuar fazendo crime e vou te falar. Todo mundo faz porque quer. Necessidade. Agora se aparecer oportunidade de emprego, escola, educação, ocupar a cabeça do menor, aí sim, vai ver mudança. Por enquanto eu sou de menor, não vou parar não. Também não vai adiantar nada não. Por que você acha que não vai adiantar nada? Não vai. Mas ela vai continuar roubando. Vai querer roubar de arma. Você vai saber que ela aumentou a lei, vai querer roubar de arma. Vai ser pior. Não vai acabar, vai continuar. Vai piorar. Por que você acha que vai piorar? Porque a cadeia de mano, tudo, várias coisas. Cigarro, maconha, televisão, telefone. Mas de menor não, de menor nem igual lá. Enquanto nós tá lá fora, nós não queremos saber das consequências. Carregar uma droga de um lugar pro outro, sempre deixava com o menor, às vezes eu, às vezes outro. Porque se caísse, se a polícia pegasse, era mais fácil de escapar, de tudo. Vai ser bem pior. Se aqui já é difícil, nós temos curso, escola, fazendo todas as atividades, é difícil de a gente mudar. Imagina lá que não tem nada. Tem criança aí que fica pensando que não tem problema, vamos juntar com os de maior de lá, vou ser bambambam lá dentro. Tem gente que pensa assim. Então não vai adiantar de nada. Porque vai pra lá pra dentro pra se crescer, junto com os de maior. Não, eu não vou continuar cometendo crime. Agora eu vou pensar melhor antes de roubar. Não vou, eu penso sair daqui e voltar pra escola, não sei como fazer não. Mas não quero essa vida mais pra mim não. Igual essa aí que ele falou que com 16 anos vai botar de maior. Vai adiantar o quê? Eles pensam que isso vai adiantar para nós. Pessoa que nasce já com essa mente, vai ficar nessa mente. Você acha que vai reduzir a criminalidade? Vai. Por que você acha isso? Não sei, porque não é bom ficar preso. A melhor coisa é a pessoa ter sua liberdade. Na boca, vai morrer mais rápido. Não tem medo de morrer, vai ter medo de ser preso. Antes preso do que morto, não? Mas se você perguntar para um político corrupto se ele é a favor de que o crime de colarinho branco seja hediondo ou passe a ser, a punição passe a ser de pena de morte, ele vai falar que não quer também. Agora, é as pessoas se colocam na condição de vítima porque é conveniente. Quantos milhões de adolescentes que crescem junto com esses que foram entrevistados têm as mesmas dificuldades financeiras, as mesmas dificuldades de educação, de má qualidade, e eles não vão para a vida do crime. É uma escolha, é um caminho que é difícil, ninguém fala que é fácil, mas há opções. Agora, cada um escolhe o caminho que acha mais conveniente. E, principalmente, a redução da maioridade penal, ela atinge um dos principais pilares, uma das principais funções da pena, que é proteger a sociedade. A juventude ela é vítima da violência. Todos os estudos, todas as pesquisas mostram isso. O número de jovens envolvidos com crimes violentos
é baixíssimo. Não vai ter o menor efeito para a criminalidade nacional ou de qualquer estado a redução da idade penal. Muito pelo contrário. Essa garotada ela está com ausência de perspectiva, como fica muito claro em todos os relatórios. Eles estão precisando de escola, de afeto, de carinho, de família. Estão precisando ser abrigados por um projeto que dê essa possibilidade de futuro para esses garotos. Muitas vezes, e o último depoimento é muito forte, muitas vezes vão ter medo da morte. Vai ter medo da prisão? A prisão faz parte desse universo, lamentavelmente, de uma juventude esquecida. Existem muitas juventudes, e essa juventude pobre, negra, de moradores de periferia, de favela, de baixíssima escolaridade, ela não tem perspectiva de vida. Então a redução da idade penal é a criminalização de um setor que precisa ser incluído na sociedade. É um dos maiores equívocos, né, da história da República Brasileira, a redução da idade penal. A fala desses garotos é muito sintomática no sentido de que eles precisam ser abrigados. Eles são vítimas da violência, eles não são os autores da violência. A violência cometida por eles é uma violência consequente de um país que retirou a perspectiva da juventude. Então, desembargador, queria começar pelo senhor. Queria que o senhor comentasse a respeito dos depoimentos. O que o senhor achou dos depoimentos dos menores? Bom, os depoimentos são mais um grito de socorro desses jovens, né? Eles dizem, realmente, prisão não vai resolver, mais prisão não vai resolver. O que vai resolver? É o que eles pediram. Eu quero escola, eu quero família, eu quero alimentação, eu quero respeito, eu quero dignidade. Essa foi a resposta deles. Eles não falam que não vai adiantar porque não tem medo de mais pena. Eles estão sendo penalizados. Desde os 12 anos que o adolescente brasileiro é penalizado. Mas eles estão clamando por justiça, ou seja, eles não querem apenas mais prisão. Eles querem que, ao invés de prisão, lhe deem respeito aos seus direitos fundamentais. Né? E a fala dos deputados, ela é bem significativa, porque nós estamos diante de dois tipos de radicalismos. O radicalismo que exige cidadania plena e o radicalismo daquele que nega a cidadania plena e acha que, através da violência, vai resolver os problemas da sociedade. Tia Ju. Como bem colocou o desembargador, que já vem acompanhando esse cenário aí há muitos anos, né? Nós já temos uma lei que transforma as crianças em sujeitos de direito, que é o nosso estatuto, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca eles como prioridade, né? Uma das principais prioridades. Na fala desses adolescentes que estão ali internados no Degase, deixa bem explícito. É preciso, como o doutor Ciro bem colocou, eles já nascem, esses adolescentes já nascem vitimados. Eles são vítimas do descumprimento desse estatuto, né? Descumprimento de uma lei que existe há 25 anos e que até então nós tivemos alguns avanços, mas é preciso que haja a conscientização para que ela seja aplicada de fato de verdade. A garantia desses direitos, a educação, a saúde, ao esporte, ao lazer. É disso que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão precisando, Dani. E o doutor Ciro? E as estatísticas, Tia Ju, apontam que efetivamente essas crianças são as maiores vítimas de violência. Exatamente. E não agentes de violência. Todas as estatísticas apontam que menos de 1% da violência é praticada por adolescentes no Brasil. E, em contrapartida, os adolescentes entre 15 e 24 anos são os mais assassinados no Brasil. Vitimados. As maiores vítimas de uma polícia, que é a polícia que mais mata no universo, e isso tudo por falta de respeito a esses direitos fundamentais que estão inscritos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos no ano dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e, lamentavelmente, ainda não vimos a efetivação desses direitos. Nós não temos os conselhos tutelares funcionando na sua plenitude, nós não temos escolas e creches para todas as crianças, porque se tivesse escolas em horário integral, essas crianças não estariam nas ruas, não estariam buscando alimentação nas ruas, não estariam buscando a sobrevivência nas ruas. E as pessoas, às vezes, interpretam mal o furto de um relógio, o furto de um celular. Isso representa a alimentação daquele dia. Não é o furto do relógio ou o furto de um celular ou de uma bolsa que vai interessar para aquele jovem. Eles querem transformar aquele produto em alimentação para um dia, para 2 dias no máximo. É renda. Na verdade, estão buscando ali uma renda. O curso profissionalizante, numa escola de tempo integral,
que eu defendo e defendo, vou continuar defendendo, traz essa oportunidade. Os adolescentes têm a oportunidade de fazer um curso técnico e ali poder se ingressar no mercado de trabalho. Agora, as crianças têm a sua mente ocupada com coisas saudáveis. Eu sou professora e pedagoga, eu sou educadora. A necessidade que essas crianças têm, principal, não é de cadeias, não é de repressão da lei, é de educação e de garantia de direitos. Eu vejo na sociedade um pedido assim, quando a gente fala que não vai reduzir a criminalidade, as pessoas dizem o seguinte, olha, não vai reduzir, pode não reduzir, mas pelo menos vai estar pagando pelo que fez, né? E outro discurso também tem gente que passa pelas mesmas coisas e que não faz as mesmas coisas. E aí eu queria ouvir a opinião dos senhores sobre esses dois discursos. Esse discurso do tá pagando pelo que fez, isso é muito antigo, isso é antes do cristianismo. Isso chamava-se lei do talião, olho por olho, dente por dente. Isso a gente não faz com os nossos filhos. Se os nossos filhos cometem um ato infracional, e cometem, não é só pobre, negro, favelado que comete. Os nossos filhos, quantas vezes eles pegam a chave do carro e vão dirigir sem habilitação? Quantas vezes falsificaram carteira de estudantes para entrar num cinema? Isso tudo é crime. Quantas vezes seduziram a namorada ou a empregada doméstica para obrigá-las a práticas sexuais ou a práticas que as vítimas não gostariam que praticassem? Isso tudo acontece, e acontece sob o apoio e os aplausos, às vezes, né, de pessoas que acham que isso é manifestação da sexualidade, é machismo, o menino tem que aprender mesmo a fazer isso. E se isso acontece, como é que é a nossa reação? Aconselhar essa criança. A gente não vai chamar a polícia para que ela seja presa no Degase. Vai aconselhar, vai dizer que isso não é certo, vai dizer que isso não é correto. Isso tudo está na lei, o Estatuto prevê essas medidas. Agora, prevê também a medida de internação, de privação de liberdade. Então não há impunidade. O Brasil é o terceiro país do planeta que mais encarcera. Então essas pessoas que estão clamando por pagar pelo que fez, elas estão cegas e surdas, estão em outro mundo. Porque na realidade tem muita gente pagando pelo que fez e muito mais gente pagando pelo que não fez. É verdade. Muita gente pagando ainda pelo que não fez. Pode falar, desculpa. Não, é porque eu ia deixar para o segundo bloco, a gente está no finalzinho desse primeiro, para a gente comentar o outro discurso, que é o discurso. Tem gente que passa pela mesma coisa e não comete crime. Podemos deixar no início do segundo certeza, bloco? Com certeza. Então espera a gente vai e volta rapidinho.